que a gente verifica um amor incondicional dessas companheiras, que a gente já teve aí a duplicação da BR e já teve incidentes delas fecharem a BR em nome desse sentimento muito forte que elas têm por aquela pessoa que está recolhida, né? Então, a gente ouve muitas histórias tristes, histórias marcantes, histórias de amor, que a gente acha que não acontece num mundo tão esclarecido, né, do porquê de se envolver com esse mundo, né, com esse outro lado, né, da sociedade, mas tem, né, tem situações de ter mais de uma companheira, né, que envolve a questão da fidelidade aí tão discutida. Eu estava atendendo de uma casa penal de americano, e aí eu fui chamada pelo diretor para poder presenciar uma situação que estava acontecendo. Ele queria participar e queria meu testemunho. Na realidade, a SUSIP, né, tem um regramento, qualquer instituição, de ingresso. E o ingresso do familiar tem uma portaria que regulamenta, cada preso tem direito a um número X de visitas, né? E isso tem que passar pelo setor social, fazer cadastro, tirar carteirinha para poder controlar esse acesso, né? E, logicamente, só tem direito a uma companheira, né? E ele tinha descoberto como diretor que ele estava recebendo visita de 2 mulheres. E o diretor estava indignado, que ele estava quebrando as regras, que não poderia ser assim, que era uma unidade penal e ele tinha que preservar a instituição, né? E me chamou para testemunhar o depoimento do preso. E o preso chegou, primeiro negou, disse que não era verdade. Então, nessa época, a visita ocorria quinta e domingo. Para ele, cadastrado era só uma visita. A outra visita estava cadastrada no nome de um outro preso. E aí entrava, chegando lá, né, era uma questão só de você mudar de cela, né? E aí, na quinta entrava uma visita e no domingo entrava a outra. Aí o diretor disse o seguinte: ele não negou, tu vais escolher, porque eu não vou permitir esse tipo de comportamento aqui, isso, né, todas aquela fala envolvendo regramento, comportamento. E aí ele coçava assim a cabeça. Eu tenho que escolher realmente. Eu sentada na frente dele. Escolhe, ele tem que escolher. E ele tem uma linguagem, né, que faz parte da cultura do cárcere, que eles utilizam entre eles, né? E a visita dele, que conseguia, como eles chamam na linguagem, correr atrás dos processos, né, fazer as consultas processuais, ir no fórum, né, eles chamavam de viração. A pessoa que realmente ia se virar, né, ia enrolar, fazer tudo para poder sair, né? Então, eu disse, poxa, mas uma da visitante é a minha viração, é ela que me tira daqui, né? Ela que vai. E realmente, cansei de encontrá-la pelo fórum, até conhecia a visita que ele se referia, porque ela ia muito também na SUSIP, atrás da situação processual do companheiro dela. Ela fazia daquela que ficava na porta do gabinete do juiz, esperando o juiz sair para poder assinar o papel do companheiro dela na linguagem que ele utiliza, né? E a outra era uma moça, segundo ele, não conheci, não vi, uma moça muito bonita, uma moça jovem, né? E ele dizia para o diretor: e agora? Vou ter que escolher entre a viração, né, e a bonita, né, que tem um charque maravilhoso, né, da linguagem do cárcere. Aí o diretor disse: é o seguinte, tu vai ter que escolher. Outro escolhe o charque considerado, outro escolhe a viração, né? E eu lá testemunhando isso, uma coisa bem diferente. Aí ele ficou numa dúvida, né? Parece assim aquela pergunta que fica aquele reloginho. Aí, bora, o que está passando? Ela está aqui, bora. Aí ele olhou para ele: chefe, vou ter que escolher a viração mesmo, porque senão vou ficar aqui e não vou sair. E aí, né, realmente foi valorizada a companheira que estava do lado dele, tanto na liberdade, como ele chama, quanto na prisão, né? Tanto fazendo a viração, correndo atrás da resolução dos processos para ele poder ir embora, né? Uma situação bem interessante nessas histórias de cárcere. Aqui o São José, na época,
ele funcionava como uma espécie de central de triagem. Todo preso entrava aqui. Daqui ele era transferido para o Americano. Às vezes tinham situações que ele não passava nem pela delegacia na carceragem. Ele fazia o procedimento de flagrante e já era encaminhado. E esse preso, na época, teve uma morte de um taxista, que foi bem midiática, né? A cidade era menor, a população era menor, a criminalidade era menor. E aí foi um choque muito grande, todo mundo ficou impactado com o crime. Esse corpo desse motorista foi pego na estrada, na mala do carro, aqueles crimes assim. E o executor, na época, acusado, né, foi preso na cidade do interior e veio direto para cá. E ele era um homem assim de um porte muito grande, muito alto, grandão mesmo. E aí chegou revoltado, não queria ficar aqui, queria ir para outro lugar, e, enfim, fazendo a onda, como eles dizem aqui na hora do recolhimento. E aí eu atendi, muito revoltado, que não era ele estava machucado assim, escoriações pelo corpo, que isso e aquilo. E aí eu disse, olha, a gente não tem como te transferir ainda, tem que ficar aqui, porque o inquérito estava correndo, a gente deixava aqui por conta de apresentar, né, na delegacia. Aí ele pegou, olhou para mim e disse assim, eu vou embora daqui. Se a senhora não me mandar embora daqui, eu vou embora na mala. A escolha é sua. Né? Tem a famosa limpeza e tem a famosa sujeira, né? Então, todo mundo tem seu livre-arbítrio a escolher. Pois bem, foi no outro dia de manhã, eu chegava assim sempre antes das 8, e eu tinha um hábito, de, quando eu chegava assim, mais ou menos 8h30, 9 horas, eu ligava para minha mãe todo dia para saber da minha filha. Eu tinha ficado lá com a babá, né? Ela era muito pequena ainda, ela tomava mingau, tudo aqueles cuidados com uma criança. E a minha mãe morava bem perto da minha casa, passava por lá todo dia para fazer o checklist e falava comigo, porque eu só saía daqui no final da tarde. Passava o dia inteiro, não ia nem almoçar em casa. E aí eu estou no telefone com a minha mãe, estava tendo um curso aqui na capela para os servidores, os técnicos, na parte de cima, ou seja, a parte de lá do psicossocial, da sala de aula, estava toda desocupada. E a gente tinha uma eclusa, que nós criamos, uma grade, um servidor, que hoje ele é vice-diretor de uma unidade penal aqui da MPB. Na época ele era agente penitenciário, ele estava em processo de recuperação de uma fratura de perna. Ele voltou da licença e a recomendação era que ele trabalhasse sentado. E nós criamos esse posto para ele trabalhar, né, e também se recuperar lá da lesão. E ele percebeu, ele viu só um braço passar. Eles tinham conseguido dominar o agente aqui, subiram, porque para você sair do presídio, você tinha que subir, passar pelo corredor para poder descer. Né? Tinha todo esse labirinto. Né? E aí ele percebeu uma movimentação e trancou a grade. Aí nessa hora eu estou com a mamãe. Né? E aí, mamãe, eu tomou mingau, eu tomou banho, né? E a mamãe falando comigo. Nisso que eu olho para a porta, estou sentada na minha mesa, um preso que era responsável pela faxina no andar superior, ele era gago. E ele olha para mim, ele não conseguia falar e não conseguia fazer gesto, né? Aí ele fazia... Eu entendi que era para eu correr, né? E aí eu larguei o telefone e corri. Quando eu corri, que eu cheguei no corredor, já vi aquelas mãos, coisa assim de filme, eles tentando arrombar a eclusa. E aí nessa hora vem atrás da direção, porque para eles é uma moeda de maior valor interno para troca, né? E aí eu desci a escada correndo e tinha uma sirene, né? Que alterou, você ligava essa sirene, ela ecoava em todo o prédio e a PM já sabia que tinha que entrar. E nisso a PM entra, a linha telefônica aberta, começa a atirar, né, para intimidar, né, nada para executar ninguém, para poder, até para saber o que estava acontecendo. E aí a minha mãe ouve os tiros e acha que eu estava morta. E aí não tinha como ela, porque quem originou a chamada fui eu. E ela não conseguia nem desligar o telefone, porque para poder ligar para o meu pai, para pedir ajuda, né? Enfim, bateu na porta do vizinho, achava que eu estava morta, porque ela ficava ouvindo os tiros, e aí eu já estava lá do outro lado,
no meio da praça, porque nessa hora que a gente houve tiro, né? Você sai, a recomendação era sempre essa. Todos os funcionários, a gente saía para poder a PM tomar pé da situação para ver se eles podiam voltar ou não. Né? Nessa corrida ainda torci o pé, né? Fiquei com uma bota de gesso que rompeu um ligamento do tornozelo, mas a minha mãe ficou aliviada horas depois. Até hoje, quando ela fala nisso, ela se emociona, porque foi, eu imagino como mãe, você ficar ouvindo, né, toda aquela situação e ninguém te dizer se teu filho está bem, E assim foi. Mais um dia no Presídio São José, que aí, na realidade, para finalizar a história, eles queriam fugir, ele estava pelo meio e não conseguiram sair.